Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo lá em Atos capítulo 5, versículos 12 ao 16. Nosso tema de hoje é a igreja que apostatou, contrastando com a igreja que perseverou. Atos capítulo 5, versículos 12 ao 16. Estamos lá, já vimos semana passada sobre Ananias e Safira, uma história bastante conhecida, sobre a mentira, sobre o engano, sobre pessoas que tentavam fazer algo contrário às Escrituras, apenas para benefício próprio, quando Deus não nos pede isso. Vemos que através disso, da disciplina de Deus, há o temor das pessoas que estavam ali, o quanto a disciplina é necessária, e Deus mostra ali então num ato não normativo, obviamente, como nós já falamos, porque se fosse algo normativo nós teríamos graves problemas relacionados a isso. Provavelmente faltaria cemitério para enterrar tanta gente assim, E aqui nós vemos então um fato que é didático, mostrando a necessidade de o cristão ser alguém verdadeiro e que não busca os seus próprios interesses, mas está em busca de fazer tudo para a glória de Deus, não para a sua própria honra e glória. Ok? No versículo 12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e camas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Irmãos, nós vemos aqui essa história, e essa é uma das histórias interessantes e que é muito usada principalmente por grupos neopentecostais para dizer, então, olha só, nós vamos usar vários tipos de situações para curar pessoas, já que o próprio apóstolo Pedro aqui, ele cura pessoas, e só de passar a sombra do apóstolo Pedro sobre as pessoas, elas já eram curadas. Então surge todo tipo de bizarrice, todo tipo de absurdo dentro das igrejas. E as igrejas chegam, se não perto, até a se tornarem apóstatas, a serem falsas igrejas. Você começa a ver todo tipo de situação dentro da igreja. Eu trouxe alguns bem comuns aqui. Um deles é o tal do lenço ungido. Você vai lá e fala: esse lenço está ungido, eu levei lá no monte, foi feito isso, eu orei por ele, nós levamos lá e ficamos orando em cima do monte. E se você levasse, você pode deixar dentro da sua Bíblia, você pode colocar debaixo do seu travesseiro, você pode entregar para uma pessoa da sua família que está doente, que é drogado, que é isso, que está passando por dificuldades financeiras, que está passando por dificuldades conjugais, e esse lenço ungido, se você levar lá, vai resolver o seu problema. Há várias histórias curiosas, mas uma das curiosas aqui teve uma igreja que ela começou a fazer vassoura ungida, que é para varrer o mal da sua vida. Ou seja, eles levam lá as vassouras, eles ungem, claro, os devidos apóstolos e patriarcas e bispos vão lá e ungem essas vassouras. Tem uns até que se deitam lá em cima das vassouras, e eles vendem e eles recebem ofertas dos irmãos pela bagatela de R$1.000. Você comprou uma vassoura para varrer o mal da sua vida, porque esta vassoura eu comprei e o apóstolo X orou sobre ela, e eu vou varrer o mal da minha vida. E aquela vassoura que você compra por 15 na lojinha ali, você vai pagar R$1.000, porque esta vassoura vai varrer o mal da minha vida. Ou simplesmente o óleozinho que você vai lá, que é o mais comum de todos. É aqui que eu vou ungir você. Aí eu já fui algumas vezes em hospital, e quando as pessoas sabem que eu sou pastor,
Já cheguei lá, a pessoa falou, tá, você pode vir orar pelo meu filho? E eles estão uma pessoa, eles sabiam que eu era um pastor, pode vir aqui? Claro, vou orar pelo seu filho. Eu já trouxe até um óleozinho aqui para você passar no meu filho e ungir meu filho para ele ser curado. E aí você tem que explicar para o pessoal, eu não faço isso, eu não creio nisso. O óleo não cura ninguém. É Cristo quem cura. É a vontade dele que vai ser feita. Então são igrejas que são apóstatas, que abandonaram o Evangelho. E por que essas igrejas são apóstatas? Por que eu afirmo que essas igrejas são apóstatas e elas abandonaram o Evangelho? Porque elas usam, quando usam, pouco a palavra de Deus. E elas usam não para expor a palavra de Deus. Elas usam para tentar argumentar suas falsas doutrinas. Elas pegam um texto como esse aqui e falam, olha só, a sombra de Pedro passava sobre as pessoas, então elas eram curadas. Então o apóstolo tal vai chegar lá na igreja e se as pessoas encostarem nele, elas vão ser curadas. Existe até alguns que o pastor fica lá e as pessoas ficam pegando nos pés deles. Olha que lindo. Então são igrejas que usam pouco a palavra de Deus e quando usam para argumentar as suas falsas doutrinas. Elas não estão pensando em expor a palavra, elas estão pensando, estes supostos líderes estão pensando em argumentar as suas falsas doutrinas. Estão usando a palavra de Deus, não estão sendo usados pelo Deus da palavra. Essas pessoas cativam outras pessoas através da esperança e do medo. Olha, se você vir aqui à nossa igreja e você levar este lencinho, se você for ungido, se você passar pelo portal tal, onde vão ter não sei quantos pastores com as mãos erguidas e você passar por ali, você vai ser abençoado, e o seu filho vai ser abençoado, e a sua mãe vai ser abençoada, e o seu cônjuge vai ser abençoado, e o seu emprego vai ser isso, e você vai receber o emprego, e você vai receber a cura. Dá esperança às pessoas. O medo fala, se você não vir, você vai continuar assim, você vai ser amaldiçoado, essa maldição não vai ser quebrada. Se você não for ungido aqui, essa maldição não vai ser quebrada, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser feliz na vida, se você não vir na nossa igreja, neste dia, neste local. Isso é a característica de uma igreja apóstata, porque ela não está chamando as pessoas ao Evangelho, ela está chamando as pessoas a uma esperança passageira, ou trazendo medo a elas. A ênfase dessas igrejas está no testemunho. Pouco se fala na Bíblia, ou quase nada, e a maior parte do tempo existem testemunhos, e testemunhos falam, porque eu era assim, porque eu era assado, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha saúde, porque o meu casamento estava mal, porque isso, mas agora... Não é o agora eu me arrependi dos meus pecados e criei em Cristo. É o mas agora que eu vim a esta igreja, nesta programação, nesta corrente, que eu recebi este óleo, que eu recebi este lenço, agora a minha situação se resolveu. A ênfase não está em Cristo, está no objeto. A ênfase está nos testemunhos e nos milagres e não em Cristo. O foco e a fé dessas pessoas estão no líder e no objeto. Essas pessoas, elas creem, não, eu vou lá porque o apóstolo tal vai me curar. Eu vou lá porque o apóstolo tal vai dar um jeito no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu cônjuge. Eu vou lá porque eu vou perder este medo, porque eu vou ser curado desta doença, porque ele vai me dar este óleo, este lenço, este papel. Eu vou lá e eu vou levar um fio de cabelo, uma peça de roupa de tal pessoa, e esta pessoa vai sair das drogas. A fé está numa pessoa e num objeto. Isto é característica de uma igreja que apostatou da fé ou que nunca teve a fé verdadeira. Não é uma igreja evangélica. Se o foco está no líder, se o foco está no objeto, esta é uma igreja que está prestes a apostatar ou já apostatou. Uma igreja apóstata, normalmente não se fala de arrependimento de pecado. Normalmente não se fala do sacrifício de Cristo.
Normalmente não se fala de inferno. Normalmente só se fala de milagre, de prosperidade financeira, de tantas outras coisas. Você não ouve desses líderes do Evangelho. As pessoas estão lá porque elas querem finanças. Vamos falar sobre finanças, estamos numa crise financeira. Não há um chamado para uma nova vida. Não se fala, olha, venha para Cristo porque você precisa de uma vida diferente. Não. 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Eu até trago uma pergunta aqui: pelas mãos de quem ocorriam as curas? Olha só o que Deus fala: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Ora, não havia milhares de conversões ali? Poderia falar, olha, os crentes ali, todos os crentes, todos eles estavam fazendo milagres. Mas o texto que fala que pelas mãos dos apóstolos. Assim como o fato de haver essas curas aqui, que fala que as pessoas esperavam que até a sombra de Pedro passasse ali, as fossem curadas, não é algo normativo. Assim como não era normativo a morte de Ananias e Safira. É engraçado que as igrejas são seletivas nisso. As línguas de fogo não são normativas, são normativas. Porque olha só, vai descer o Espírito aqui, vão começar a falar em línguas, vai começar a profetizar todo mundo aqui e tal. Não, mas a morte de Ananias e Safira, que eles mentiram para o Espírito Santo, que eles mentiram para Deus, que ele ia falar. Não, isso não. Mas agora as curas de novo, agora é normativo. Agora isso acontece hoje. Não é normativo. São características que aconteciam com os apóstolos. E aqui nós podemos ver algumas características dos milagres que aconteciam, e eu vou colocar algumas características desses milagres. Quando os apóstolos curavam, era uma cura completa e instantânea. Se vocês forem ler em Atos 3, 7 e 8, eu transcrevi o texto aí, os irmãos podem conferir em suas Bíblias. O texto lá diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nós já estudamos esse texto, falando daquele homem que tinha aproximadamente 40 anos, e Pedro falou: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, em nome de Jesus, levanta, toma o seu leito e anda. Então um homem com aproximadamente 40 anos, um jovem ainda, da minha idade praticamente, ele fala, olha, ele levanta com 40 anos, e 40 anos, ele com aquela doença, e ele levanta imediatamente, é completa e instantânea. Não é aquela coisa que o pessoal fala que cura, ele, eu não andava, agora eu ando. Ele levanta a pessoa toda cambaleando e alguém do lado dela já cai de novo. O Senhor cura completamente, instantaneamente. O texto fala ali que ele levantou, ele saiu saltitando. Pense, era um homem que estava todo atrofiado nas pernas, certamente, sem andar, nunca andou. E ali os tendões dele se refazem, a musculatura dele se refaz. Deve ter sido algo espantoso, assim. Você pensar o que aconteceu ali, desse homem levantar e saltitar e sair andando com os apóstolos ali. Vocês sabem, irmãos, quem já se quebrou sabe, ficar um mês com gesso sabe que se tira, o tornozelo está duro ali. Já rompi ligamento e sei como é. Fiquei um mês com gesso, depois que eu tirei minha perna parecia um pedaço de pau. Não conseguia mexer direito, falei, não sei se eu vou conseguir mexer esse tornozelo direito de novo. Era 40 anos. E o Senhor curou plenamente, ele levantou pulando ali. Eu não ousava pular no primeiro dia que eu tirei o gesso, que lá doía ainda, estava inchado. E o texto aqui fala, ele foi curado completamente, ele passou a andar, ele começou a saltar. Irmãos, foi uma cura completa, foi instantânea. Ele não saiu cambaleando por ali, se arrastando. Minha perna não mexia, agora ela mexe um pouco. Meu joelho está mexendo um pouquinho, estou até sentindo. Não, ele levantou, ele pulou, ele saltitou. Então foi uma cura completa e instantânea.
Esta é a característica da verdadeira cura que o Senhor traz. O texto nos fala que a cura é de todos, versículo 16 fala isso. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Não eram alguns. Venham aqui, que haverá uma grande noite de milagres e de sinais e maravilhas. E quantas pessoas eu já ouvi que foram nesse lugar e falaram: olha, eu cheguei lá com problema de coluna e voltei pior ainda, porque eu fiquei lá, o culto demorou umas 2 horas lá, tem um monte de testemunho, tive que ficar em pé um tempão, cheguei em casa todo dolorido. Vocês falam que todos eram curados. Eu não curava a maioria, eu fui curar 90%, 70%, eu curava todos, que é o versículo 16 fala, e todos eram curados. Quer ser normativo? Então tem que curar todo mundo. Vai ter a noite de milagres, sinais e maravilhas. Tem 1000 pessoas lá com problema de coluna, tem que curar os 1000. Pessoa com problema de coração, vai ter que curar todo mundo. O que o texto nos mostra aqui é que estas curas, esses milagres, esses sinais, essas libertações dos espíritos imundos era uma forma de confirmar a autoridade apostólica, era um sinal, assim como os sinais das línguas de fogo, os sinais do falar em línguas ali, eram sinais do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Aqui também era uma confirmação da autoridade apostólica, como nós vemos em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo falando das marcas do apostolado. A carta de 2 Coríntios, ela defende, é uma forma de defender a autoridade apostólica de Paulo. E ela nos diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, o que Paulo fala aqui que são credenciais do apostolado. Ou seja, credenciais do apostolado. Alguém pode dar uma olhada lá fora? Credenciais do apostolado dizem respeito a sinais e maravilhas, prodígios, poderes miraculosos. Então, são sinais credenciais do apostolado. Era uma forma de dizer: olha, nós somos apóstolos de Jesus, fomos enviados por Jesus, e a forma de nós apresentarmos uma credencial, como nós, hoje em dia, você apresenta uma credencial. Tem escolas que tem uma carteirinha, você tem uma credencial para entrar na escola. Eu sou aluno da escola, vou passar ali e você entra na escola. Você é um advogado, alguma coisa, você apresenta sua carteirinha da OAB. Você vai a um teatro, a um estádio de futebol, você pode pagar meia entrada se você apresentar uma credencial, se você é estudante, se você tem acima de 60 anos, se você é doador de sangue, você chega lá com uma carteirinha de doação de sangue, com a carteirinha de idoso ou com a identidade mesmo. São credenciais, as credenciais do apostolado eram sinais, milagres. E eles faziam isso em público para demonstrar as credenciais de que eles eram apóstolos verdadeiros de Cristo. E nós vemos que a frequência destes milagres, ela foi diminuindo. Nós vemos mesmo no capítulo 12 de 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E que ele fala ali que esse espinho na carne, ele era um mensageiro de Satanás. E que ele pediu 3 vezes para que esse espinho na carne fosse retirado, e o Senhor falou: a minha graça te basta. Ora, o apóstolo Paulo não curou a si próprio, porque essas credenciais eram para o público, para mostrar para o público que ele era um verdadeiro apóstolo de Cristo. A carta de Filipenses, ele vai falar de Epafrodito, que Epafrodito, quando foi levar uma oferta para ele, ficou doente.
e que as pessoas estavam preocupadas com ele, então ele escreve esta carta aos filipenses para que eles se tranquilizem, porque Epafrodito se adoeceu de uma forma grave, mas já estava bem. Nós vemos em 1 Timóteo, vamos abrir os dois textos de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Seu Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ora, o próprio apóstolo Paulo, que já havia ressuscitado morto, que estava ali ouvindo a pregação do evangelho numa janela, o cidadão cai ali porque ele dormiu, cai e morre lá embaixo, e Paulo vai lá e ressuscita. E ele não cura uma dor de estômago de Timóteo, porque não era este o objetivo do evangelho, cura. Há aquela cura ali para mostrar, ele estava pregando o evangelho em público, e ali ele demonstra a sua autoridade apostólica, ressuscitando os mortos. E aqui para Timóteo, ele fala, olha, você tem um probleminha de estômago, toma um cálicezinho de vinho por causa das constantes dores de estômago. Por que ele não cura? Porque não era essa a ênfase do evangelho. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, já nas saudações finais ali da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Ora, por que ele deixou ele doente? Por que ele não curou? Porque essa não é a ênfase do evangelho. Porque o evangelho não é apenas cura física. A nossa ênfase não está em curas, sinais, maravilhas. Não está nisso. Agora, fica uma pergunta para nós. Já que nós falamos isso, que isso não é normativo para hoje, será que Deus continua curando hoje? Já que nós falamos que aconteciam situações onde o próprio apóstolo não era curado, tinham irmãos em Cristo ali que não foram curados. Será que Deus continua curando hoje? Nós podemos dizer que não da mesma forma. Não da forma como as pessoas estão falando por aí. Vê que todo mundo, vamos curar, sinais maravilhosos. Toda hora, toda semana vai ter uma reunião de curas, milagres, libertação. Então Deus vai agir, vai ser muito forte aqui. Não é dessa forma. Deus não age dessa forma. Mas ali era para a autoridade apostólica, nós não temos mais apóstolos hoje. Era apenas um sinal de autoridade apostólica. Mas Deus continua curando sim, de acordo com a sua soberania. Nós temos pessoas em nosso meio que foram curadas. Nós sabemos, nós temos parentes, amigos, próximos que foram curados por Deus. Porque Ele é soberano. E Ele continua curando. Então não é aquela coisa de, Deus vai curar daquele jeito, e Deus vai fazer isso, aquilo, outro. Não é. Não é do jeito que está na Bíblia, porque aquilo era para o tempo dos apóstolos. Mas também não quer dizer que Deus deixou de curar, porque Ele continua podendo todas as coisas. Ele continua curando. Nós temos pessoas conhecidas que foram curadas, que os médicos falaram, não tem jeito, vai morrer, vai perder o membro do corpo, vai ficar cego, vai ficar surdo, vai isso, vai aquilo outro, e foi curado. Eu conheço várias pessoas assim. O médico falou, não tem mais jeito, é uma semana de vida, é um mês no máximo, ou se viver vai ficar vegetando. Sobreviveu, está bem, porque Deus pode todas as coisas. Mas não é a normativa ali de, olha só, tal pessoa, o pastor foi lá e só de encostar na pessoa ela levantou e tal. Não é assim. Isto não é normativo. Deus não é este o intento de Deus para este momento. Era para os apóstolos. Deus continua curando. Graças a Deus por isso. Todos nós temos alguma pessoa, nós próprios,
que já passamos por algum momento e falamos, olha a graça de Deus, olha o milagre de Deus. Isto era improvável e aconteceu. Esta provisão financeira era improvável e aconteceu. Esta cura era improvável e aconteceu. Esta pessoa que creu no Evangelho era improvável, mas aconteceu. Deus continua agindo. Mas não podemos pegar como normativo este texto de Atos e acharmos que vai ser dessa forma, que nós vamos trazer uma pessoa aqui, que ela vai pegar algum produto, que ela vai pegar alguma coisa e vai acontecer algo. As características da Igreja do Senhor. Voltemos para o capítulo 5 de Atos. Uma das características da igreja verdadeira, da igreja que persevera, em contraste com a igreja apóstata que nós vimos. O texto no versículo 12 nos diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, uma característica da verdadeira igreja é que ela reúne os crentes, os verdadeiros crentes. Os sinais e prodígios estavam acontecendo naquele momento, mas eram os crentes que estavam se reunindo, não para ver milagres, mas para conhecer a palavra de Deus. Os milagres naquele momento eram consequência, eram um resultado, mas eles estavam ali por causa de Cristo, não estavam por causa dos milagres. A verdadeira igreja reúne os crentes, aqueles que querem cultuar ao Senhor, aqueles que querem adorar ao Senhor. E nós vemos também que, através do testemunho, através daquilo que acontecia com a verdadeira igreja, acontecia um outro fenômeno. Versículo 13: mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Uma outra característica da igreja é que ela consegue afastar pessoas. A igreja aqui, ela demonstra que existe um filtro na igreja. Porque o texto nos fala que ninguém ousava juntar-se a eles. Vocês pensem, eles ouvem falar ou eles presenciam o fato de Ananias e Safira morrerem. Eles pensam, está acontecendo milagre lá. Mas se você não levar a sério o negócio, você pode morrer. Não estou a fim de pagar o preço, não. Acho que não é bom. Eu até gostaria de ter um milagre na minha vida, mas eu posso correr o risco de, ao invés de ter um milagre, eu morrer lá. Seu negócio. O que a palavra nos mostra é que o evangelho é levado a sério e que as pessoas entendiam o preço que tinha que se pagar, e que o evangelho, se por um lado ele reúne os crentes, ele afasta as outras pessoas porque elas entendem a seriedade do pecado, a seriedade da consequência do pecado, que o pecado traz como consequência a morte, que a igreja traz como consequência a disciplina, e quando a igreja deixa de disciplinar, ela fala, vem todo mundo aqui, vamos abraçar todo mundo, venha como está e permaneça assim mesmo. Então as pessoas, muitas vezes elas não são afastadas da igreja, e esta é uma das características do evangelho, afastar pessoas sim, porque o evangelho vai mostrar, existe seriedade na palavra de Deus, e se você quer levar a sério a palavra de Deus, você fica, se você não quer, você será disciplinado e excluído da igreja. Você fala, então não quero ficar nesse lugar não. O pessoal é muito radical aqui, o pessoal disciplina, o pessoal não tem amor, o pessoal não tem graça, não tem misericórdia, então não vou ficar aqui não. Então a igreja tem como característica também afastar pessoas, aqueles que não querem o evangelho, elas se afastam, porque elas não querem levar a sério, elas querem apenas as bênçãos do evangelho, mas elas não querem pagar o preço, elas não querem carregar a cruz, elas não querem o Cristo, elas querem apenas os louros, elas querem apenas aquilo que é tranquilo, o bom, o que me beneficia. Elas não querem o evangelho, elas querem apenas os benefícios do evangelho. E o versículo 14 nos fala assim:
E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres agregados ao Senhor. Então, se por um lado reúne os crentes, afasta pessoas, mas mesmo assim ela continua crescendo. Então, se não fala, as pessoas admiravam até a igreja e tal, mas elas não queriam saber, não, porque não quero muito, né? Eu acho legal o que esse pessoal faz, cuidam do outro, né? Não tem ninguém que passe necessidade entre eles, mas esse negócio é meio sério. Se você fizer alguma coisa errada, você pode ser punido. Mas mesmo afastando algumas pessoas, a igreja continuava crescendo. Versículo 14 fala isso. Crescia a multidão dos crentes agregados ao Senhor. Aquelas pessoas amavam a Cristo. E elas anunciavam a Cristo. E a igreja crescia porque o Espírito Santo agia na vida daquelas pessoas. E elas vinham e se agregavam ao corpo de Cristo. Uma das funções da igreja, por ser corpo, é crescer. Esta é uma necessidade da igreja. Crescimento. Para ela crescer é necessário que se pregue o Evangelho. Porque as pessoas só vão ouvir e crer através de alguém que fale. Se nós ficarmos mudos, se nós nos isentarmos de falar, as pessoas não vão ouvir, não vão crer. A igreja cresce através da pregação do Evangelho. Milite pelo Evangelho, ore pelo crescimento da igreja, pregue a palavra de Deus, evangelize, tenha paixão por Cristo, ame a igreja de Cristo. Não o local de culto, ame a igreja, o corpo de Cristo. Ao ponto de que se pense, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer, ela precisa se tornar uma igreja maior para a glória do Senhor, não porque nós queremos algo grandioso, porque nós queremos ser reconhecidos, mas é para a glória do Senhor, porque um corpo naturalmente cresce. Nós precisamos pensar muito nisso e orar muito por isso. E uma das características da igreja também é o crescimento dela. Nós já vimos que a igreja se reúne ali, o versículo 12 nos fala isso, que eles costumavam se reunir no pórtico de Salomão, e aí nos versículos 15 e 16 fala assim, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Ou seja, o texto aqui nos mostra a atuação de Deus. Há milagres no meio deles, sim, mas o princípio para nós é: Deus atua no meio do seu povo. Deus pode fazer milagres, curar pessoas, continua assim curando, mas de coração disposto a servir a Ele, e Deus vai atuando no meio do seu povo e fala: olha, a pessoa que eu era eu já não sou mais. Deus transformou meu coração, Deus transformou meu caráter, Deus me deu novas prioridades, Deus transformou a vida de um familiar meu, Deus salvou pessoas que estavam ao meu redor. É a atuação de Deus. Nós começamos a ver a atuação de Deus na igreja. Essas são características da igreja. A igreja começa a ver o Senhor atuando no seu meio. Em meio às dificuldades, a igreja cresce, a igreja amadurece e a igreja vive para a glória dele. Algumas reflexões para nós. Se você conhece ou presencia líderes que desejam ter um papel de destaque na igreja, exorte esse líder, repreenda esse líder. Esse papel não é dele. Quando João Batista, alguém chega para ele e fala: olha só, tem Jesus lá pregando e tal, convém que ele cresça, que eu diminua. Tem muito pregador, tem muito líder querendo aparecer mais do que Cristo. Tem muito líder querendo ser o bam, bam, bam. Se fala mais do líder do que de Cristo. Se tem mais esperança nele do que em Cristo. O que ele fala se faz. Por mais que ele fale ao contrário das Escrituras, se ele falou é lei. Exorte, repreenda. E afaste-se de uma pessoa como essa se ela não se arrepender. Afaste-se. Porque provavelmente ele é um falso profeta. Porque provavelmente ele é um apóstata. Porque ele quer aparecer no lugar de Cristo. Ele quer tomar o lugar de Cristo. Ele quer ser adorado como alguém, por mais que ele negue isso. Ele gosta de ser seguido pelas pessoas. Ele gosta de ser admirado pelas pessoas. Afaste-se de uma pessoa como essa. De uma pessoa que quer aparecer. Diz: olha, está
através de mim eu recebo a atuação de Deus, e se você vier aqui você vai ser abençoado, e eu sou um homem de Deus, eu sou uma bênção, eu tenho uma unção de Deus. Afaste-se de uma pessoa dessa, que é muito provável que um homem ou mulher dessa seja um apóstata da fé. Você precisa de libertação do pecado. Ser curado sem libertação do pecado não muda nada sobre a sua eternidade. Você apenas vai saudável para o inferno. Não adianta você ser curado se você não se arrependeu dos seus pecados e crer em Cristo. Não adianta você ser próspero e não crer em Cristo. Você vai rico para o inferno. Você vai próspero para o inferno. Você vai saudável para o inferno. Cura, prosperidade e tantas outras coisas são boas, mas não são a essência do Evangelho. Você precisa de libertação, você precisa de Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa viver o Evangelho muito mais do que dinheiro, muito mais do que qualquer outra coisa. Não adianta você ter algo agora, se a nossa expectativa de vida são aqui 75, 80 anos. E depois disso, o que você tem? Nada. Condenação. Por toda a eternidade. As curas não são necessárias para a salvação. Senão Paulo estaria condenado. Ficou com aquele espinho na carne. Você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Não tente barganhar com Deus. Se Deus me curar, eu vou crer que Ele é Deus e eu vou para a igreja. Com Deus não se barganha, de Deus não se zomba. Você não pode tentar Deus. Coloque-se no seu lugar. Deus não te deve nada. Você deve tudo a Deus. As pessoas agem como se Deus fosse um qualquer e que você pode chegar lá e falar: se o Senhor fizer isso, eu vou ofertar para a igreja. Se Deus fizer tal coisa, eu vou ser um membro fiel da igreja. Se Deus fizer outra coisa, eu vou fazer não sei o que mais. Não se barganha com Deus. Você não tem nada. Você não merece nada. Deus não deve nada a você. Você é devedor de tudo a Ele. Tudo que você tem é graça de Deus. Então não haja como um menino, um moleque mimado, que se joga no chão e acha que porque vai se jogar no chão e gritar ali que o papai vai chegar lá, tudo bem. Já que você está gritando, então eu vou te dar. Já que você está falando que você vai embora, então, se você vai embora, eu faço alguma coisa, que eu faço tudo por você. Deus não deve nada a você. Você deve tudo a Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo. Viva o Evangelho verdadeiro. Ame a Cristo. Não viva o Evangelho apóstata. Viva o Evangelho verdadeiro, milagre de salvação, milagre eterno, para a glória e honra do Senhor. Vamos orar.